continuação da história da tragédia que eu presenciei, que aconteceu na minha vida. Como eu disse, né? Ele matou as duas, tentou matar mais a mãe do bebê e mais a amiguinha da filha. Quer dizer, ele matou duas e tentou matar mais três e se suicidou. E simplesmente, como eu estava dizendo, nós chegamos, né? Desse almoço, já era bem tarde. E a vizinha me chamou. E aí eu fui lá. Cheguei na casa dela, assim, tinha uma garagem com uma área bem grande e uma cadeira. Aí, pela cara delas, assim, eu já vi que era algo ruim. Mas eu não podia imaginar o que. Na hora eu imaginei assim, nossa, será que assaltaram nossa casa? E ela me chamou antes que a gente entrasse para contar, porque isso já aconteceu comigo, tá? Uma hora eu conto também. Chegar na minha casa tá inteirinha revirada. Então foi isso que veio na minha cabeça na hora. Mas foi muito pior. Muito pior. Ela só me disse assim: meu marido, que é bombeiro, tá ali na chácara, junto com vários policiais, e o Paulo matou a Paula, a filha dela, a neta dela, aliás, e a filha e o netinho e a amiguinha que estavam lá escaparam. E ele se suicidou. Aquilo assim na hora, né? Você entra em pânico, porque os três foi tiro na cabeça. E o filho dela chegou quando viu a mãe naquele estado. Já tinha acontecido tudo, né? A polícia já tinha ido lá, eles só estavam esperando o ML para vir retirar o corpo. O da menina foi o único que foi pro hospital, na tentativa ainda de ver se ela realmente estava morta, tinha vindo a óbito. Mas o corpo dele e do Paulo e da Paula ainda estavam lá. Aí o filho, na hora do nervoso, a polícia ainda tudo lá, né? Ele foi até ele. Meu marido foi lá também. Diz que a cena assim era uma coisa de terror. Eu não fui, fiquei com meu sogro, com a minha sogra. Eu estava passando muito mal, mas o meu sogro já era uma pessoa doente. Inclusive o meu sogro nessa época já estava cego, 100% cego, né, por causa da diabetes. E meu sogro assim era muito apegado a eles. E a gente não conseguia encontrar explicação por que ele cometeu isso. E depois a gente soube que um pouquinho antes da gente sair, ele tinha procurado um cara que já tinha passagem pela polícia na cidade, que ele conhecia. E ele tinha comprado a arma naquela manhã. Ele já tinha, né, mandado mensagens negociando a arma uns dias antes, quer dizer, ele já vinha planejando. Só que ele foi buscar a arma nesse dia, de manhã. E depois que ele pegou a arma, foi quando ele ligou para minha sogra, para saber se a gente estava em casa, que horas que a gente ia voltar. Por isso que me faz pensar que era pra gente também. Ele comprou toda a munição. E assim, achei bem estranho, né? Porque parece que é mão de Deus mesmo. Porque, como eu disse, a gente não tinha o hábito de ir pra lugar nenhum. O menino quase bateu em mim. Tá nem aí. A gente tinha o hábito de nunca sair de casa, almoçar lá, porque o meu sogro já passava
3 vezes na semana, o dia inteiro fora, fazendo hemodiálise. Ele tinha feito no sábado, um dia antes. Então, assim, uma coisa que a gente jamais imaginava fazer era sair para almoçar. O meu sogro, que já estava cego, debilitado, e aquele dia a gente saiu. Era algo que a gente nunca tinha feito. Então, não sei se tem explicação para isso. Acho que não era para ser a gente. Ele programou, mas que não era para ser a gente aquele dia. E nem a outra filha, né, que foi pro concurso. Nem o filho que estava com visita, quer dizer, não era para ser pra gente. Fora da faixa. E a hora que as vizinhas me contaram, porque quem foi, a cidade é pequena, como eu disse, né? O marido dela bombeiro. O marido dela contou como foi a cena. Ah, eu esqueci de um detalhe, tá? Ele tinha 2 filhos, um filho e uma filha, um casal. Já casados. E ele ligou para os filhos que iam todo domingo para lá, tá? Ele ligou para os filhos de manhã pedindo para os filhos não irem, que não era para eles irem. Inventou uma desculpa, que não era para eles irem. Então soa muito estranho, né? Ele só queria a gente lá, a esposa, a neta, a filha da esposa e o netinho. Ele não queria mais ninguém lá. Olha que detalhe macabro. E até os filhos acharam muito estranho a desculpa que ele deu na época para eles não irem, já que eles estavam, principalmente o filho, acostumado a ir todo domingo lá. Parece que ele falou que não ia estar, não ia ter ninguém lá. E que mais tarde, a hora que ele chegasse, ele ligava pra ele ir. E o filho também morava em outra cidade, tudo ali pertinho. E o filho e a filha dele não foram. Então, faz ainda mais ainda a gente pensar que era pra gente estar ali também no meio dessa tragédia. Sermos vítimas dessa tragédia. E a hora que a mulher do bombeiro falou pra mim, olha, senta, que eu tenho uma coisa pra te contar. O Paulo se matou, o Paulo tá morto. Só que ele matou a esposa e a neta dela. Eu assim não consegui perguntar nada na hora. Eu fiquei extremamente estática, tremendo muito. Eu me lembro assim que minhas pernas, eu olhava, eu sentei, minhas pernas estavam todas trêmulas demais. Nossa, olha um caminhão carregando um banheiro químico. Ai, eles vão parar bem aonde eu vou passar. Eu acho que eu vou ter que sair pra cá. Vai virar. Não vai, não sei o que ele tentou fazer. Ele só quis ser gentil e desviar de mim. E aí me fez pensar tudo isso. Agora vocês imaginam, eu fiquei com aquilo na cabeça, porque a gente continuou morando ali ainda mais 2 anos por causa do meu sogro. E
E não era fácil, todo dia você olhar para ali. Meu sogro e minha sogra sempre muito mal por tudo isso. Assim, a cidade, o estado de São Paulo inteiro falando sobre essas mortes, né, que ocorriam. Houve-se na época a especulação que ele, durante o velório dele, tá? Amigos próximos dele diziam que ele estava molestando a menina de 13 anos e tinham descoberto. E que um amigo dele que também fazia isso tinha sido preso há poucos dias. Também não, né? Esse amigo fazia isso com uma criança e tinha sido preso há poucos dias. E ele ficou com medo de descobrirem que ele fazia isso. Ele decidiu matar todo mundo e talvez, agora eu vou dar mais um spoiler para vocês de por que eu achei que pudesse ser com a gente também. Uma semana antes, ele foi na minha empresa e chegou lá pedindo para falar com o meu marido. Só que meu marido estava muito ocupado com alguns clientes, muito. E ele sentou e ele ficou praticamente 1 hora. As câmeras da minha empresa filmaram tudo. Ele ficou aproximadamente 1 hora conversando comigo e me fazendo umas perguntas bem fora de nexo, tá? Só que nessa época, assim, a gente nunca suspeitou disso, tá? Isso de que ele abusava dessa menina foi o próprio irmão dele durante o velório que comentou, que a cidade inteira comentava isso, que ele abusava dessa criança. E aí ele simplesmente começou a me fazer umas perguntas bem macabras. Ele me disse assim: deixa eu te perguntar uma coisa, como que eu vou saber se a menininha de 13 anos, que eu não vou citar o nome, tá? É virgem ainda ou não, se alguém já mexeu com ela? Eu falei assim: você levou ao médico só? Ele falou: o médico vai saber? Eu falei: vai. Mas por quê? Não, é porque você sabe que eu cuido muito bem dela. Eu cuido muito bem dela e as amiguinhas andam matando aula para sair com os meninos e eu sou que tem um cara mais velho procurando ela. Eu inclusive estou indo lá na escola agora, na hora do intervalo eu fico rodando lá em volta do muro da escola para ver se ela vai sair. E disse que a preocupação dele era dela estar se relacionando com um cara mais velho. E depois o relato das professoras e da diretora da escola falou que já vinha há mais de um mês ele fazendo isso todos os dias, tá? E ele já tinha ele relatou nesse dia pra mim. E na verdade ele queria falar com meu marido, que a gente nunca vai saber o que era, porque essa conversa não houve, só comigo. E aí ele disse assim: é que ela menstruou agora, virou mocinha. E a gente fica preocupado, né? Tem que cuidar o dobro. Eu não quero mais nem que ela saia de casa para a escola. Eu que sempre levei e fui buscar. E se preciso for, eu vou ficar lá agora. Mas então tem como o médico saber se ela não é mais virgem? Eu falei: tem. É só você levar ao médico. Na verdade era uma situação, umas perguntas que ele me fazia que ao mesmo tempo eu achava muito estranho e ao mesmo tempo eu achava que era um super cuidado. Mas eu achava estranho, bem estranho. E eu tinha câmera na minha loja, na minha empresa, e ele sentado ali comigo, fazendo todas essas perguntas, sendo filmado. Mas mas ele não sabia, né?
E ele ficou aproximadamente 1 hora para ver se meu marido voltava, mas meu marido estava numa reunião com os fornecedores, com o pessoal lá. Aquele dia ele estava bem ocupado. E assim, a conversa comigo foi muito estranha. Ele fez muitas perguntas. Muitas perguntas. E aí ele falou que ele ia fazer uns exames de sangue e que ia aproveitar e levar ela para fazer uns exames também, para ver se estava tudo bem com ela. Bom. Se ele pedisse para a médica um exame de gravidez, se a médica faria. Ah, mas você tem que relatar o porquê, né? Ela é menor de idade, eu acho que vocês têm a custódia dela, eu acho que sem problema, não sei explicar sobre isso. Você tem que tirar informação. E você via que ele não queria levar esse assunto para ninguém, ele levou para mim. Por isso que eu comecei a achar que o alvo era eu, era a gente. Porque ele foi embora, aí eu chamei meu marido, né, na hora que estava livre lá. Falei, olha, o Paulo esteve aqui, fez esse monte de perguntas. Meu marido não respondeu nada, só ficou calado, pensativo, achando bem estranho também. Bem estranho. E isso foi no meio da semana, tá? E isso aconteceu no domingo. O assassinato aconteceu no domingo. Então, eu acho assim que ele se abriu comigo, se abriu não, né? Fez umas perguntas inconvenientes, ficou com medo de eu comentar com alguém, ou que eu já tivesse comentado como eu comentei com meu marido, né? E ali na casa, na nossa casa, ali estava todo mundo sabendo, né? De tabela, meu sogro e minha sogra. Só que minha sogra tinha uma hiperproteção com ele. Ele era considerado um santo para ela, sabe? A pessoa mais boa do mundo. Então, eu não me lembro. Foi um apagão tão grande se eu comentei isso só com o meu marido ou se eu comentei com a minha sogra. O meu sogro eu sei que eu não comentei porque meu sogro, como eu disse, estava doente, cego. Mas eu comentei com a minha sogra, ela fez de conta que não ouviu, porque eu não lembro nenhum comentário dela, porque a esposa dele tinha me relatado 1 ano antes que ele batia nas filhas dela quando eram pequenas, nessa que era a mãe da menininha que morreu, porque fazia muitos anos que eles estavam juntos. Maltratava as filhas dela e que batia nela também, porque ela já havia apanhado várias vezes dele, e que não era para eu contar isso para ninguém, que era por favor. Gente, eu não contei, podem me julgar. Contei pro meu marido e pra minha sogra, para ver se eles tomassem alguma providência, porque ela me implorou que não contasse pra ninguém. Só que tinha um porém. Quando eu contei pro meu marido falou, olha, as filhas dela sabem. Então, se elas não tomaram providência, não sei se a gente deve se meter. Gente, hoje se metam sim. Procurem ajuda para essas pessoas, porque pode acabar como acabou agora, como acabou esse caso. Então eu me senti um pouco culpada. Só que eu fui comentar com a minha sogra. Olha só, a minha sogra gostava dos dois, mas ela era muito mais ele, porque ele era presente ali, né? E minha sogra virou e falou assim pra mim, eu sei que ele faz isso, mas ela tem culpa também. A culpa é dela. Ouvi isso da minha sogra, que a culpa era dela. Tá? Que ela só fica na internet, ele não gosta, que ela faz isso que ele não gosta, que ele gosta de ir na casa da ex-mulher dele, ficar lá com os filhos e ela não quer que ele vá, né?
Ela dizia que, na verdade, queria que os filhos fossem, né? E ele não levava os filhos. Ele ia lá e ficava na casa da ex. E ficava o dia inteiro, às vezes. Ela tinha que ir lá buscar o marido na casa da ex. E às vezes os filhos nem estavam lá. E aí chegava em casa, ele batia nela. Então tem toda essa questão. Sabe? Então, gente, quando alguém desabafar ou contar alguma coisa, mesmo que implore para você não levar até a justiça, dê um jeito, leva, porque eu hoje me sinto que eu podia ter evitado, não sei, porque já era uma coisa de anos, tá? Ela estava com ele na época há mais de 20 anos, desde que os filhos dela eram pequenos. Outro caminhando. Caminha na calçada. Então é algo assim que, de verdade, assim, eu às vezes me pesa um pouco na consciência pelas duas questões, né? A primeira foi o desabafo uns meses antes da esposa dele comigo, e a segunda questão foi uns dias antes, eu acho que foi uns 2, 3 dias antes dele ter ido na minha empresa e feito esse monte de pergunta, e eu por nenhum momento assim parei pra pensar, eu falei, tem algo errado aí. Então agora a gente não sabe qual é o motivo. Eles foram enterrados, as filhas, principalmente a mais velha, né? A mais nova não foi atrás, a que teve o bebê, que algumas pessoas levantaram suspeita que esse bebê que ela teve podia ser dele. Levantaram a suspeita que ele podia estar molestando a neta, a filha dessa moça de 13 anos, que todos ali sabiam. E aí foi meio que uma queima de arquivo, que ele pretendia fugir, mas de última hora, na verdade, ele achou que ele pudesse voltar. Essas são suposições, tá? Pra procurar a mãe da menina, né? Com o bebê, para acabar de fazer o que ele ia fazer, para poder fugir. Por isso que ele estava voltando a hora que a polícia chegou. Então a gente não sabe, ninguém sabe o que aconteceu. A filha mais velha, só a filha mais velha, a filha mais nova não quis saber porquê, tá? Os celulares não foram recolhidos, averiguados, nada. E aí a filha, passado um mês da morte, né, da mãe da sobrinha, que era a filha mais velha, ela procurou o delegado. E o delegado disse que não iam perder tempo com a investigação, pois o assassino tinha se suicidado e não tinha por que de saber gastarem para saber o motivo que ocasionou o crime. E é isso. São coisas bem duras de relembrar desde que aconteceu. Eu nunca tinha contado essa história assim, embora na cidade todo mundo sabe, mas essa história nunca saiu da minha cabeça, embora eu sempre estou tentando desconectar dela. E talvez eu contando aqui hoje foi um desabafo, foi um alerta, tá? Nunca feche os olhos, nunca, gente, porque ser omisso depois vai te fazer culpado pro resto da vida. E é isso. Fica aqui. Omissão não é a melhor saída. Mesmo que a pessoa nunca mais vá olhar na tua cara, mas você pode estar salvando vidas. Balneário Camboriú, Santa Catarina.